Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, de sofrimento, de luto, precisamos sempre trabalhar a nossa fé, para que não nos falte motivo para acreditar. É necessário dar razão à nossa fé. Desde já, então, coloco-me em oração por todos vocês, de modo especial aqueles que pediram a minha oração, a minha intercessão. Que o bom Deus possa abençoar a cada um de vocês, que alcancem seus objetivos sempre debaixo da vontade do Senhor nosso Deus, e que todos possam gozar de saúde, de paz, e possam entender assim, então, qual é o papel de cada um de nós aqui neste mundo. Pois bem, o assunto de hoje, purgatório, é um tema bastante, eu diria assim, em desuso. Não se fala tanto em alguns temas, né? De repente, uma onda de assuntos políticos e sociais acaba, entre aspas, né, tomando espaço. Não seria bem essa colocação, porque há espaço para todos os temas, e todos os temas do catecismo são importantes, inclusive o social e o político também, que eu vou abordar aí, principalmente em virtude das próximas eleições. Qual é o papel do cristão na eleição? O clero, né? Aquele que se diz clérigo, né? Que exerce um ministério, que se diz servo do Senhor. Qual é o papel dele diante das eleições? É um tema para a gente abordar aí daqui a alguns dias, né? Mas o purgatório, tema interessante também. Eu vou começar com a leitura breve de um versículo lá do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, né? No capítulo 12, o versículo 32. Diz assim pra gente, ó: quem disser alguma coisa contra o Espírito, contra o Filho do Homem, vamos lá. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Bom, então, se subentende que há um mundo aí ainda que deverá vir. Que mundo é esse? Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, é o dono do tempo. O que é o tempo para a gente, né? Essa ampulheta, por exemplo, ela demora cerca de 20 minutos para que toda essa areia caia aqui. E esse tempo que está passando, ele não volta mais. Mas o Senhor é o Senhor também do tempo. Então a Santa Igreja, ela nos reserva, diante do Catecismo, a partir do número 1030 até o 1032, né? Você pode acompanhar depois isso aí, sobre o purgatório. E vai dizer para nós também, o Catecismo da Igreja Católica, né, que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Bom, então, voltando ao Evangelho de São Mateus, quer dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é perdoada nunca, nem agora e nem depois. Mas outros pecados, sim, né, podem ser perdoados depois. Depois quando? Ah, esse tempo aí, é só Deus quem sabe. A gente não pode precisar datas, mesmo porque seria muito mesquinho de nossa parte aprisionar Deus dentro de um relógio
como entendiam os antigos, o deus Cronos, o dono do tempo, né? Então nosso Deus, ele perpassa todo o entendimento do tempo. Jesus mesmo, né? Segundo o catecismo, segundo o evangelho, né? Ele desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ora, se Deus Pai envia o Filho Jesus, esse Jesus não tinha poder para se libertar da morte lá na hora do Calvário? Claro que tinha. Mas por que então que Jesus ele se deixa ser crucificado e desce à mansão dos mortos? Somente no terceiro dia ele ressuscita. Porque antes de Jesus imperava a lei, o pecado. Antes da vinda do Filho de Deus, havia um grande abismo causado pela desobediência de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então Jesus, ao descer aos infernos, a ir à profundidade, a ser o entendimento, Sheol, está lá embaixo, ele liberta todos aqueles que adormeceram aguardando a grande libertação. Desde Adão até outros. Inclusive, o Evangelho de São Lucas traz aquela parábola do rico e Lázaro. Pai Abraão, manda que alguém venha aqui avisar a gente, né? Avisar meus irmãos. Não. Eles têm os profetas. Eles têm a lei. E nós temos muito mais do que isso. Nós temos todo o Antigo Testamento, a profecia e as leis, e temos Jesus Cristo, aquele que veio para cumprir plenamente a lei. Ele que é o grande profeta encarnado. Então, para nós, o purgatório não é algo geográfico, não é um espaço geográfico, pode ser compreendido como um estado de purificação para a gente chegar ao céu. Eu vou dizer que nós não estamos prontos e preparados ainda para esse grande dia. É necessário que algo mais forte do que a gente, sabe, nos purifique ainda mais para estarmos frente a frente com esse Deus no paraíso. Mas quando vai ser isso? Nós não sabemos. Quem sabe é Deus, o nosso Pai. Ele é o Senhor do tempo. A nós não cabe ficarmos preocupados com o dia de amanhã, com o que temos que fazer, com o que comer, com o que vestir. Precisamos ter fé e acreditar nesse Deus rico em bondade e misericórdia. Nós somos pecadores. Todos nós nascemos pecadores a partir do pecado original, do pecado da desobediência. E aos poucos, ainda nesta terra, nós temos a oportunidade de ir reparando esse pecado, deixando a desobediência de lado e entrando então nesse caminho que nos conduz à libertação, que nos conduz ao Pai. Mas se de repente não tivermos tempo suficiente para alcançar esse espírito de graça, de salvação, Deus ainda nos reserva esse estado que a igreja vai chamar de purgatório. É claro que isso faz parte da fé católica. Então eu peço a você que não é católico, que vê, que assiste esse vídeo, que respeite a nossa fé. Sabe? É muito ruim a gente conviver numa sociedade onde não há respeito entre aqueles que creem diferente. Respeite a fé, acredite em Deus e oremos para que alcancemos a salvação. Oremos acreditando na misericórdia do Pai. Deus te abençoe, paz e bem.